Você já ouviu falar sobre Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos do mundo antigo? Ao contrário de muitos imperadores romanos que se entregavam aos prazeres da vida, como embriagar-se com vinho e assistir aos jogos violentos no Coliseu, Marco Aurélio escolheu viver de forma virtuosa, seguindo os preceitos do estoicismo. Seu propósito era servir à humanidade, e ele sabia que, para cumprir essa missão, precisaria deixar de lado distrações e preocupações triviais. O estoicismo ensina uma divisão essencial entre o que podemos controlar e o que está fora do nosso alcance. Esse princípio foi uma base para Marco Aurélio. Ele entendia que a maioria das coisas, além de suas próprias ações, não dependiam dele. Isso significa que devemos nos isolar do mundo? Não. Mas, segundo os estoicos, precisamos ser realistas sobre o quanto realmente influenciamos essas questões. Quando focamos demais no que não controlamos, deixamos essas coisas nos manipular, como se fôssemos marionetes nas mãos do acaso. Se nos desapegarmos dessas preocupações, elas perdem o poder sobre nós, permitindo-nos alcançar a paz interior. Para Marco Aurélio, manter-se imperturbável em relação ao que estava fora de seu controle o ajudava a cumprir suas responsabilidades como imperador e a enfrentar os desafios do destino com serenidade. Essa habilidade não é apenas um recurso para líderes, pode ser o caminho para uma vida mais feliz e menos ansiosa. 1. A inquietação com o futuro. Em suas meditações, Marco Aurélio refletia sobre o tempo e nossa tendência de nos preocuparmos com o futuro. Esse é o primeiro ponto que vamos discutir. Como disse Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Nossa mente cria infinitos cenários do que poderia acontecer, e o pior é que a maioria desses cenários nunca se realiza. Preocupamos-nos com o que pode dar errado e nos sentimos paralisados pelo medo do desconhecido. Imagine passar anos planejando uma aposentadoria tranquila, mas então descobrir que tem pouco tempo de vida ao ser diagnosticado com uma doença grave. Esse tipo de evento extremo nos assombra e nos faz temer pelo futuro. Perguntamo-nos: e se o pior acontecer? E se eu perder tudo? E se uma crise mundial mudar minha vida? Enquanto tais cenários são possíveis, eles ainda não são reais. Eles vivem apenas em nossa mente. O futuro não existe fora de nossos pensamentos e só causa sofrimento quando pensamos nele obsessivamente. Marco Aurélio nos lembra que não é o peso do futuro que nos afeta, mas sim a forma como o abordamos no presente. Como ele mesmo escreveu, nunca deixe que o futuro o perturbe. Você o enfrentará, se for necessário, com as mesmas armas da razão que hoje o fortalecem contra o presente. Assim, Marco Aurélio se concentrava no agora, acreditando que, se podia lidar com o presente, também estaria preparado para o que viesse. Esse entendimento está intimamente ligado ao conceito estoico de amor fati, ou amor ao destino, aceitar o que a vida nos traz com a confiança de que temos as ferramentas para superar qualquer desafio. 2. O passado e sua inacessibilidade. Para Marco Aurélio, o passado é outro domínio que causa sofrimento desnecessário. A existência é um fluxo constante, onde o que já aconteceu se perde no infinito e está fora do nosso alcance. Refletir sobre o passado pode nos ensinar lições, mas não nos permite mudá-lo. Em outras palavras, o passado é indiferente ao presente, pois está além de nossa influência. Ainda assim, muitos de nós revisitam o passado buscando justificativas ou repassando situações em que gostaríamos de ter agido diferente. Essa fixação pode ser enganosa, pois nossas memórias são limitadas, subjetivas e muitas vezes imprecisas. Ao nos preocuparmos com o que já foi, caímos na armadilha de acreditar que, de algum modo, temos controle sobre o passado, mas isso é uma ilusão. Muitos dizem: se eu tivesse feito isso de outra forma. Mas isso é um desejo impossível. Não podemos mudar o que já ocorreu, e tentar controlá-lo só traz frustração. Marco Aurélio sabia disso e sugeria que, em vez de focar no passado, deveríamos prestar atenção à nossa reação a ele. Em suas palavras, o que aconteceu, aconteceu. Você acredita que é infeliz porque isso aconteceu?
Não, você é infeliz porque permitiu que isso o afetasse. Para ele, não importa tanto o que aconteceu, mas sim como respondemos ao que já foi. As dificuldades do passado são menos relevantes que a forma como as enfrentamos. Ele nos incentiva a ver as experiências difíceis como oportunidades de aprendizado e prática da virtude, ao invés de nos deixarmos consumir pela mágoa ou pelo arrependimento. 3. Enxergar o futuro a partir do passado. Curiosamente, Marco Aurélio também via valor no passado como uma ferramenta de previsão. Ele acreditava que, ao observar o ritmo dos acontecimentos, podemos extrapolar o que o futuro nos reserva. Ao estudar o ciclo dos eventos, percebemos que o mundo está em constante repetição. O que vem, inevitavelmente, vai. O que sobe, desce. Esse entendimento nos ajuda a lidar melhor com as incertezas do futuro. Dessa forma, ao lembrar que os desafios e alegrias se repetem, ganhamos serenidade. A história nos mostra que muitos dos nossos medos já foram enfrentados antes e superados. Em vez de temer o futuro, podemos confiar que, assim como o passado nos trouxe resiliência, estamos igualmente preparados para lidar com o que está por vir. 4. Foco no presente como fonte de paz. Para Marco Aurélio, o presente é tudo o que realmente temos. Ele descreve o momento presente como um campo limitado, mas inteiramente acessível a nós. É através do presente que podemos olhar para a vastidão do passado e para o mistério do futuro. E é no agora que temos poder para agir. No entanto, mesmo ao focarmos no presente, muitas vezes nos preocupamos demais com coisas que não merecem nossa energia. Ficamos insatisfeitos quando a vida não segue o caminho que gostaríamos e permitimos que essas situações roubem nossa paz. Marco Aurélio nos lembra que preocupar-se com as circunstâncias é inútil, pois não controlamos o que acontece ao nosso redor, mas apenas a forma como reagimos. Aqueles que resistem ao que a vida lhes oferece, segundo Marco Aurélio, são como porcos sendo levados ao sacrifício, resistindo ao inevitável. Essa metáfora enfatiza o quão fútil é tentar lutar contra o que está além de nós. Não podemos controlar as forças da natureza, os eventos políticos ou mesmo o que as outras pessoas pensam ou fazem. Para Marco Aurélio, o que importa é abraçar o momento presente e aceitar o que não está sob nosso controle. Essa aceitação nos liberta da frustração e nos permite focar no que realmente faz a diferença: nossas escolhas, nossas ações e nossas opiniões. Ele dizia que somos como alunos das leis da natureza e que, ao fugir delas ou nos revoltarmos contra elas, nos tornamos prisioneiros da insatisfação. 5. Aceitar o presente e valorizar o que temos. Marco Aurélio ensinava que, para viver em paz, devemos apreciar o que já temos, em vez de focar no que falta. Em uma passagem de suas meditações, ele sugere: trate o que você não tem como inexistente e aprecie o que você tem. Esse pensamento pode parecer simples, mas é extremamente poderoso. Muitas vezes, somos tão consumidos pelo desejo de obter o que falta que esquecemos de valorizar o que já está em nossas mãos. Ao reconhecer o valor das coisas presentes, sentimos mais gratidão e menos ansiedade em relação ao que poderíamos perder. Marco Aurélio aconselha a evitar a supervalorização de posses, pessoas ou status, pois o apego excessivo gera medo de perder aquilo que valorizamos. Ele nos alerta: o apego pode ser tão prejudicial quanto o desprezo, pois ambas as atitudes tiram nosso foco do momento presente. Para Marco Aurélio, aceitar nossas circunstâncias é essencial, especialmente diante de desafios. Ele nos incentiva a ver as adversidades como oportunidades para praticar virtudes como a paciência, a resiliência e a gratidão. Assim, cada obstáculo se torna uma chance de demonstrar o nosso melhor, em vez de uma desculpa para nos entregarmos à frustração e ao desespero. 6. Viver em harmonia com a natureza. Outro aspecto crucial do estoicismo e da filosofia de Marco Aurélio é a ideia de viver de acordo com a natureza. Ele acreditava que,
Ao seguirmos as leis naturais e aceitarmos a realidade como ela é, estamos em harmonia com o universo. Quando resistimos ao que é natural, seja o passar do tempo, o envelhecimento ou as perdas inevitáveis, nos tornamos desertores e fugitivos da própria vida, nas palavras de Marco Aurélio. A natureza segue um ciclo constante e cabe a nós respeitá-lo. Se lutamos contra esse ciclo, vivemos em uma constante batalha contra a realidade. Em vez de desperdiçarmos nossa energia lutando contra o que não podemos mudar, devemos focar em nossa resposta a essas circunstâncias. Aceitar o que a vida nos traz, seja bom ou ruim, é um passo fundamental para encontrar a paz interior. Marco Aurélio defendia que a aceitação não é resignação, mas sim uma disposição para agir de maneira proativa e sábia dentro das possibilidades reais que temos. Ele nos convida a abraçar a natureza, entender o funcionamento da vida e lidar com ela de forma prática e consciente. 7. A virtude como caminho para a serenidade. Para Marco Aurélio, a verdadeira arte de viver não consiste em ter uma vida perfeita, mas em saber como enfrentar os desafios e usar cada situação como uma oportunidade para praticar a virtude. Ele via o presente como uma oportunidade para o exercício da razão e da virtude, a arte que os homens compartilham com os deuses em suas próprias palavras. Essa visão estoica nos lembra que nosso valor não está nas circunstâncias externas, que são temporárias e imprevisíveis, mas na maneira como reagimos a elas. Não controlamos o que acontece ao nosso redor, mas temos total domínio sobre nossas escolhas e atitudes diante dos desafios. Marco Aurélio acreditava que o exercício da virtude é a essência de uma vida bem vivida. Essa abordagem fortalece nossa resiliência e nos permite encontrar propósito mesmo em tempos difíceis. A virtude é o caminho para uma existência plena e em paz, independentemente das circunstâncias externas. Para ele, viver de acordo com a razão e a moral era a melhor forma de alinhar-se ao universo e, assim, alcançar a serenidade. Marco Aurélio nos deixou lições atemporais sobre como viver em paz em um mundo incerto. Ele nos ensina a não nos preocuparmos excessivamente com o futuro, a aceitar o que já passou e a valorizar o momento presente enquanto vivemos de acordo com os princípios da natureza e da virtude. Ele nos mostra que é possível manter a calma e a clareza, mesmo em situações desafiadoras. Neste vídeo, refletimos sobre a importância de focar no que podemos controlar e abandonar a necessidade de lutar contra o que está além de nossa influência. Seguindo os ensinamentos de Marco Aurélio, podemos criar uma vida mais tranquila e significativa. Se você se identificou com essas reflexões e deseja aplicar a filosofia estoica em sua própria jornada, inscreva-se no nosso canal. Aqui, exploramos juntos temas de autoconhecimento, resiliência e crescimento pessoal. Deixe seu comentário e compartilhe seus pensamentos sobre como você tem lidado com os desafios e mantido a serenidade em sua vida. Gratidão por assistir até o final. A prática do estoicismo e o exemplo de Marco Aurélio são convites para refletirmos sobre o que realmente importa e como podemos viver em harmonia com o que a vida nos traz.